Ok, pessoal. Nossa próxima aula, então, é pictogramas. Veja só o que fala aí, o nosso módulo traz para a gente na página 63. Troca de ideias. Todos os anos, em comemoração ao aniversário de fundação da cidade, a prefeitura organiza um passeio ciclístico. No pictograma a seguir está representada a quantidade de ciclistas que se inscreveram para esse passeio ao longo de 4 anos. Vamos entender o que é um pictograma, certo? Pictograma é uma espécie de ilustração, ok? Uma espécie de gráfico, que assim como um gráfico, nos traz informações. Como as informações são organizadas nesse pictograma? A estrutura do pictograma é feita a partir de pequenos desenhos, certo? Que são símbolos. Estes símbolos têm um valor específico para cada pictograma. No nosso caso aqui, nós temos um pictograma que expressa a quantidade de inscritos, pessoas inscritas no passeio de bicicleta, ok? Durante 4 anos. Aí nós temos aqui os 4 anos e as quantidades de pessoas que se inscreveram neste passeio. Em 2015, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bicicletas. Isso quer dizer o quê? São 6 inscritos? Não. Por quê? Porque no pictograma, cada um dos desenhos aqui tem um valor. Igual nos gráficos. Nos gráficos não tem as escalas, onde cada linha do gráfico, aqui a coluna ou a linha ou a barra vai crescendo, vai alcançando. É aumentado um valor nela, de 2 em 2, de 4 em 4, de 5 em 5, de 6 em 6, varia de gráfico para gráfico. No pictograma, cada desenho tem um valor específico. Por exemplo, aqui, neste pictograma, cada símbolo usado, no caso a bicicleta, vale 180 inscrições. Isso quer dizer, então, que em 2015 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 bicicletas. Isso quer dizer que eu tenho um total de quantos inscritos? Eu tenho que fazer a continha. São 6 bicicletas, cada bicicleta vale 180 inscrições, não é isso? 180 inscrições. Então, para saber quantos inscritos se inscreveram, quantos participantes se inscreveram em 2015, eu devo multiplicar 6 vezes 180. Como 6 vezes 10 é 60 e 6 vezes 8 é 48, então eu tenho 48 mais 600. Você não está entendendo nada, né? Deixa eu fazer de outra forma para você poder compreender melhor. Aqui, 6 vezes... Deixa eu arrastar meu gráfico de novo. Aqui. Pronto. 6 vezes 180. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 8, 48. Deixa o 8 e reagrupo 4. 6 vezes 1 é 6 e 4 é 10. Pronto. 1080 inscritos, ok? Essa é a quantidade de inscritos, na nossa competição em 2015. Agora, em esse caso aqui, nós não temos uma bicicleta completa aqui no último desenho do ano de 2017. Quando o gráfico, o pictograma, vem com um desenho pela metade, isso quer dizer que aquela figura lá que está pela metade, ela só vale metade do valor que ela representa. Então, para saber aqui, quantos inscritos se inscreveram em 2017, eu tenho que ver quantas bicicletas inteiras eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 bicicletas, cada uma 180, então vai dar 1080 inscrições, igual aqui a 2015, mas eu tenho, além disso, também metade de uma bicicleta. Metade de uma bicicleta vale quanto? Metade do valor que ela representa. Se ela representa 180 inscrições, vale metade disso. Qual é a metade de 180? Metade de 100 é 50, de 80 é 40. Então, 90. Então, para saber quantos inscritos eu tive aqui em 2017, eu preciso fazer o quê? Somar.
1080 com a metade de 180, que é 90. Vamos lá? Vamos descobrir? 0. 9 mais 8 são 17. 1 e 0 dá 1. 1 mais ninguém, 1. 1.170 inscrições eu tive em 2017. Então, assim que funciona um pictograma, gente. A gente vai analisar as imagens, né? Cada símbolozinho utilizado tem um valor. E para saber qual o valor total que aquela categoria está indicando, eu tenho que fazer uma multiplicação. Ok? Então, vamos lá. Vamos para as atividades na página 64. Só que antes disso, a gente vai ver aqui um resumo do que eu acabei de falar. Muito bem. Na outra página também tem aqui um resumo do que a gente estava falando. Para a construção desse pictograma foi escolhida uma figura para representar a quantidade de ciclistas inscritos, no caso, a bicicleta. A figura escolhida foi uma bicicleta que representa 180 inscrições. A metade de uma bicicleta representa 90 inscrições. Analisando as informações apresentadas nesse pictograma, podemos observar aqui, primeiro, em 2017, o passeio ciclístico teve 6 vezes 180, né? Mais 180 dividido por 2, que é a metade, né? 90. Então, 1.080 mais 90, que deu 1.170 inscritos. Em 2016, nós tivemos o menor número de inscrições. Como um gráfico, né? Qualquer outro gráfico, quando você vê lá a figura menor, aquela figura menor já indica o quê? Indica que aquela categoria é a menor. Então, como aqui, aqui tem menos bicicletas, é 2016, então o ano que teve menos inscrições foi o ano de 2016. Já em 2015 e 2018, a quantidade de inscrições foi a mesma. É só você olhar aqui também, 2015 e 2018, nós temos a mesma quantidade, o mesmo tamanho, a figura formada pelas bicicletas. Então, muito parecido com a leitura de um outro gráfico qualquer. Só que tem que lembrar que nesse gráfico a gente usa símbolos, figuras, e cada símbolo tem um valor específico para cada pictograma. Tá bom? Com as atividades a gente vai fixar melhor isso aí. Vamos lá? Primeira atividade, página 64. Ok, primeira atividade aí diz o seguinte: observe no pictograma a seguir a quantidade de capacetes para ciclistas vendidos por uma loja nos últimos meses do ano passado. Nós temos então um novo pictograma e dessa vez, né, a figura usada para representar as quantidades é um capacete. Tem lógica, né? Já que o pictograma quer informar a quantidade de capacetes vendidos em cada mês. Primeira pergunta, letra A. Em qual mês foi vendido a maior quantidade de capacetes? Eu nem preciso olhar quanto vale cada capacete para descobrir isso. Porque a linha com mais capacetes é a linha que representa as vendas de dezembro. Então, lógico que ela é o mês que vendeu mais capacetes, né? Você observa aqui por causa do desenho. Ela é a maior linha formada pelos símbolos de capacete. Então, já tenho a minha resposta. Questão 1, letra A, resposta dezembro. Letra B. Em qual mês foi vendida... Opa, isso aqui é letra A. Letra B. Quantos capacetes foram vendidos em novembro a mais do que em outubro? Se você prestar atenção, você nem precisa, na verdade, contar as vendas de cada mês para descobrir isso. Veja só. Novembro e dezembro tem praticamente a mesma quantidade de capacetes. Não é verdade? Olha só. Qual é a diferença? A diferença é que esse capacete aqui está pela metade e esse aqui está inteiro. Então, lógico que outubro tem uma quantidade a menos que novembro, né? De quanto é essa quantidade? Como metade da figura de um pictograma vale metade do valor que ele representa, e este capacete, né? Este pictograma, né? Tá usando essa figura aqui, que é o capacete, e ele vale 18, então essa figura aqui de capacete pela metade vale metade de 18, que é quem? 9. Então a diferença é essa metade que está faltando, que também vale 9, né? Metade sem valores iguais. Então, 9. A diferença é 9 capacetes a mais. Novembro vendeu 9
capacetes a mais. Letra C. E se cada capacete vendido em setembro custou R$ 29,00, quanto a loja arrecadou com a venda de capacetes nesse mês? E aí? Cada capacete vendido em setembro custou R$ 29,00. Quanto a loja arrecadou com a venda de capacetes nesse mês? O mês em questão é setembro. E olhando o pictograma, em setembro eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 seguros de capacete. Então, para saber quantos capacetes foram vendidos, primeiro eu tenho que calcular, né, as vendas de setembro. Então vamos lá, deixa eu pegar um lápis, vamos calcular. 6 vezes, né, como vale 18, 6 vezes 18. Essa continha é muito simples de fazer até de cabeça. Quer ver? Ó? 18 é a mesma coisa que 10 mais 8. Então, 6 vezes 10, 60. 6 vezes 8, 48. Então, 60 mais 48, 108. Quer ver só? 6 vezes 8, 48. Deixa o 8, reagrupo 4. 6 vezes 1 é 6, mais 4, 10. E nosso cálculo mental estava correto. 108 é a nossa resposta. É a resposta letra C? Não, senhor. Nós só calculamos a quantidade de capacetes vendidos de acordo com o gráfico. Mas não foi isso que a letra C perguntou para a gente. Ela perguntou quanto a loja arrecadou em dinheiro. Cada capacete custou R$ 29,00 e foram vendidos 108 capacetes. Então, qual é o cálculo que nós temos que fazer? Multiplicar também. 108 capacetes vendidos, cada um a R$ 29,00. Então, 108 vezes 29. Ok? Vamos lá? 9 vezes 8, 72. São 2 unidades e 7 dezenas. Reagrupei as dezenas. 9 vezes 0, 0. Então, só ficou minhas 7 dezenas sozinha aqui. Então, mais 7, 0 mais 7, 7. 9 vezes 1 é 9. Muito bem. Agora, multiplicar as dezenas do 29. 2 vezes 8, antes de multiplicar ali, deixa eu apagar para não me confundir, né, meninos? Não se confundam. Pronto, aquele 7 não me serve mais. Posso voltar a fazer o cálculo. 2 vezes 8, 16. Deixa o 6 só e reagrupa, né? O 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 2 vezes 1, 2. Opa, 2. Agora vamos somar. 2 mais 0 é 2, né? 7 mais 6 é 13. 9 mais 2, ó, um aqui e um aqui. 9 mais 2, 11. E 2 mais 1, 3. R$ 3.132. Nossa resposta fica como? Em setembro foram vendidos, ou melhor, arrecadados, né? Arrecadados, como é dinheiro, né? R, cifrão, R$ 3.132 com as vendas dos capacetes. Ok? Muito bem. Virando a página agora para a página 65, questão 2. Questão 2 diz o seguinte: no pictograma a seguir está representada a quantidade de cachorros quentes vendidos em 5 dias de uma semana por uma lanchonete. Os dias e a quantidade dos cachorros quentes. Só que está faltando uma coisa aí, não está? Letra A. Sabendo que na terça-feira foram vendidos 168 unidades, quantos cachorros quentes
cada figura desse pictograma representa. Exatamente, gente. O pictograma não está completo. Falta a legenda para indicar quanto vale cada um desses cachorros quentes. Se para descobrir o valor total, né? Por exemplo, aqui, ó, na segunda-feira. Para descobrir quantos cachorros quentes foram vendidos nessa segunda-feira, se eu tivesse aqui a legenda, um exemplo, e a legenda me dissesse que a resposta é que cada cachorro quente representava 5 cachorros quentes. O que eu ia fazer? Eu ia pegar a quantidade de cachorros quentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e multiplicar pelo valor que cada um representa, que é 5 cachorros quentes. 7 vezes 5, 35. Então foram vendidos 35 aqui na terça-feira. Isso se houvesse uma legenda me dizendo que cada cachorro-quente desse pictograma representa 5 cachorro-quentes. Mas não existe. O que eu tenho para me ajudar a responder a letra A? Ela me disse, ó, sabendo que na terça-feira foram vendidos 168 unidades. Eu tenho já o total. Vamos pensar um pouco? Olha só. O exemplo que eu dei, digamos que cada cachorro quente, isso aqui é só um exemplo, vale 5, ok? Aí como é que eu faria essa continha para descobrir quantos foram vendidos na terça-feira? Eu pegaria então, né, aqui ó, 6, 7 cachorros quentes vezes 5. Vou até colocar de outra coisa esse 5 aqui, que é um valor hipotético, né? Eu não sei quanto é que ele vai. Eu tenho só um exemplo. Vou voltar para o meu amarelo. Pronto. Igual a 35. Ok? Eu faria dessa forma. Só que dessa vez eu tenho a quantidade de cachorros quentes. Certo? Não tenho o valor que cada cachorro quente representa. Não tenho esse valor aí que o 5 está no lugar. Mas tem agora o valor total que a letra A já me falou. Ó, 168. 168. E agora, como é que eu faço para descobrir o valor que representa cada cachorro quente que eu não tenho? É só fazer a operação contrária. Qual é a operação contrária à multiplicação? A operação de divisão. Então, vamos lá? Vamos fazer a operação contrária. Vou pegar aqui o 168 e vou fazer o contrário. Em vez de multiplicar, vou dividir. Por quem? Por quem eu tenho, ó, o 7. Então, dividido para 7. Vamos dividir? Olha só. 168, uma centena, 6 dezenas e 8 unidades. Uma centena, eu não consigo dividir para 7 porque é pouco. Então, vou pegar o 1 e o 6, que representa 16 dezenas, e vou dividir essas 16 dezenas para 7. Quantas dezenas para cada um? Quantas vezes 7 eu tenho que multiplicar para achar um número próximo de 16 sem ultrapassar? 7 vezes 2 já dá 14. 7 vezes 3 dá 21, já é muito. Então, quem me chegou mais perto foi o 7 vezes 2. Então, eu fico com 2 na minha resposta, faço a multiplicação, 2 vezes 7 dá 14, para saber quanto ainda falta dividir desses 16 que eu não consegui dividir. 16 menos 14, né? Restam 2. Muito bem, então, das 16 dezenas que eu fui dividir para 7, só consegui dividir certinho 14 dezenas, que deu 2 dezenas para cada pessoa, dá 7, que representa a minha divisão. Sobraram 2 dezenas, então ainda falta dividir as unidades. Então, vou baixar aqui as unidades, formando então 28 unidades. 28 unidades dividido para 7. Quantas vezes 7 dá 28? Tabuado 7, quem está afiado já sabe. 4. 4 vezes 7, que dá 28. E resta nada. Né? Terminamos nossa divisão. Não falta mais nada para dividir. A resposta é 24. Então, cada cachorro quente vai valer 24. Vamos lá colocar nossa resposta? Aqui, ó.
Questão 2, letra A. Quantos cachorros-quentes cada figura desse pictograma representa? Nossa resposta, cada figura representa 24 cachorros quentes. Ok? Letra B agora. Que está deste lado aqui agora. Ó, letra B. Venda de cachorro-quente. Preencha a tabela com as informações do gráfico, né, do pictograma. Vamos lá, então vamos colocar os dias da semana. Segunda, eu vou colocar assim, ó. Segunda, deixa eu trocar aqui minha fonte. Minha cor de lápis é para o preto. Segunda, vou colocar assim para ficar mais fácil de escrever, tá bom? Segunda-feira. Terça-feira. Quarta-feira. Quinta-feira e sexta-feira. São os dias da semana. Agora as quantidades. Agora tem que fazer as continhas, né? Muito bem. Segunda-feira nós temos 1, 2, 3, 4, 5 cachorros-quentes. Né? E cada cachorro-quente vale 24, que a gente acabou de descobrir isso. E temos também metade de um cachorro-quente. Então 5 vezes 24 é a continha que a gente vai começar fazendo aqui, ó. 5 vezes 24. 24 vezes 5. Vamos lá. Você pode fazer de duas formas. Pode fazer de cabeça também. Quer ver? Ó? 5 vezes 4, né? 20. E 5 vezes 20, né? Que aqui representa, não dá 100? Então, 120. Quer ver? Ó? 5 vezes 4, 20. Deixa o 0, vai 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Então, 120. É a nossa resposta. 120. Letra B, né? Terça-feira. Ah, um detalhe, professor, que você vai esquecendo, professor. Tem metade de um cachorro-quente lá em cima. Então, 120 mais metade de 24, que é 12. 0, 3, 1. 0 não, professor. 2, 3, 1. 132. Então, 132 aqui, ó. É o valor da segunda-feira. Da terça-feira, qual o valor da terça-feira? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 24. Está aparecendo mais seu vezes, professor? Vezes 24. Vamos lá. 4 vezes 7, 28. Deixa o 8, vai o 2. 2 vezes 7 dá 14. Mais 2, 16. 168. Nós já tínhamos conseguido essa resposta, não é verdade? A letra A já tinha nos dado. Nem precisava calcular. 168. Vou colocar aqui. 168. Agora, a próxima questão. Tem que descobrir quanto vale quarta-feira. Quarta-feira, temos aqui, ó, 7, 1, 2, 6. Então, 6 vezes 24. 6 vezes 24. 6 vezes 24. 4 vezes 6 é 24. 2 vezes 6 é 12. Mais 2, 14. 144. Próxima questão. Quinta-feira, né? Que foram só 4. 4 vezes 24. Vamos lá.
4 vezes 4, 16. Deixa o 6, reagrupa 1. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. 96. 96. E na sexta-feira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 8. 8 vezes 24. Vamos lá? 8 vezes 4 é 32. Deixo 2, reagrupo 3. E 8 vezes 2, 16. Mais 3, 19. 192. Ok? E letra C, gente, da questão, que diz o seguinte: se cada cachorro-quente foi vendido a R$6, quantos reais foram arrecadados com as vendas na terça-feira a mais do que na quinta-feira? Então vamos lá. Primeiro tem que saber quanto de dinheiro a gente arrecadou na terça e na quinta. Veja só. Agora nós já temos as quantidades. Ele nos diz o seguinte: cada cachorro-quente foi vendido a R$6. Ele quer saber a diferença de arrecadação da terça e na quinta, né? Entre terça e quinta-feira. Qual é a diferença? Vamos calcular então as arrecadações. De terça-feira foram vendidos 168. 168. Cada cachorro-quente custou R$6. Então, 6 vezes 168. Vamos lá? 6 vezes 8, 48. Deixa o 8, reagrupa o 4. 6 vezes 6, 36. Mais 4, 40. Deixa o 0. Isso aqui é um 0. O 0. E reagrupa o 4. E 6 vezes 1, 6. Mais 4, 10. Então, formamos aqui embaixo o número 1.008. R$1.008 arrecadados na terça. Vamos ver agora quanto arrecadou na quinta. 96. 96 vezes R$6, que é o cachorro-quente. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 9, 54. 54 mais 3, 57. 576. Pronto. Descobrimos então o valor arrecadado na terça-feira, certo? E na quinta-feira. Falta agora saber a diferença, né? Que é o que ele está perguntando. Quantos reais foram arrecadados com as vendas na terça, que é o valor maior, a mais do que na quinta. Então, é uma subtração, né? Qual é a continha que calcula a diferença? A continha de menos, a subtração. Vamos subtrair, então. 1.008 menos 576. Vamos lá. Deixa eu pegar um lápis diferente. Uma pontinha fina. E vamos diminuir. 8 menos 6 sobra 2. 0 menos 7 não pode. Então, vou ter que reagrupar o número mais próximo. Esse aqui também é 0, não consigo fazer. Então, vou ter que reagrupar aqui. Ó. A unidade milhar que está aqui, eu vou pegar dessa unidade milhar, né? Ela que está aqui, ela vai ficar zerada. Por quê? Porque eu vou pegar essa unidade milhar e transformar agora em centenas. Quando eu fizer isso, eu tenho unidade milhar, mesma coisa aqui, 10 centenas. 10 centenas, mas não é o que eu quero fazer. Eu quero diminuir este grupo aqui, o grupo das dezenas. Então, dessas 10 centenas que estão aqui agora, eu vou pegar uma, né, reagrupar, né? Reagrupar. Vou deixar só 9 agora. Reagrupando, eu fico agora com 9 centenas aqui. E essa uma centena que eu peguei daqui, eu transformo em dezenas. Uma centena em dezenas são 10 dezenas. E agora eu posso continuar a minha subtração.
né? Porque 10 dezenas é maior que 7 dezenas. 10 menos 7, 3. 9 menos 5, sobra 4. E aqui que não tinha nada, continua sem nada. Então, nós temos uma diferença de R$ 432. Vou colocar nossa resposta. R$ 432. Ok? Essa é a nossa resposta da letra C. Vamos virar a página. Próxima questão. Veja só o que a questão 3 nos reserva. A biblioteca de uma escola emprestou em um mês a quantidade de livros indicada na tabela. Romance, fábulas, contos e crônicas. Letra A. Pinte as figuras do pictograma para representar as informações da tabela e escreva quantos livros, né, cada livrinho desse aqui vai representar no seu pictograma. Preste atenção numa coisa. Cada filinha de pictograma só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Então você tem que encontrar um valor para esse livrinho para você conseguir representar todos esses valores aqui. Se você colocar cada livrinho vale 1, o máximo que você consegue representar no pictograma são 10 empréstimos. Né? E você tem aqui, ó, 240, 300, 150, não dá. Então você tem que procurar um número que você consiga representar, tá bom? Olha só, se você, como seu maior número aqui, ó, é 300, você vai se guiar por ele, porque ele é que vai precisar da maior, ele vai exigir mais livrinhos para representá-lo. Então vamos pensar nele. Eu tenho 300 livrinhos e quero representar eles em um pictograma, certo? E meu pictograma só tem espaço para 10 ilustrações. Então, se eu dividir 300 para 10, ó, o que acontece? 30 dividido para 10 é 1. 3, né? 3 vezes 10, 30. E 30 menos 30, sobrou nada. E ainda falta dividir o zero. Então, vai direto para o resultado. 30. Pronto. 300 dividido para 10 é 30. Então, para eu conseguir representar 300 com todos os meus livrinhos aqui, basta dizer que cada livrinho vai valer 10. Ou melhor, vai valer 30. Não é verdade? Como 300 é o meu maior número, então eu consigo representar com essa representação de 30 em cada livrinho, eu consigo responder os outros também. Quer ver só? Eu vou começar então por fábula, que é o que nós já calculamos aqui, ó, 30. Vou pegar um lápis verde, porque o livrinho é verde, e vou começar a pintar. Vamos lá. Olha só. Cadê? Fábula. Se vale 30, né? Então, eu tenho que pintar os 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que cada livrinho, pelo nosso cálculo, tem que valer 30. Tá bom? Cada livrinho vale 30. Vamos para os outros? 240. Né? Eu posso fazer o mesmo cálculo aqui, ó, 240 dividido para 30. Ou melhor, para 30, para saber quantos livrinhos vai pintar. Ou posso também ir pintando e somando de 30 em 30. Vamos lá. 24 para 30 não dá, né? Tem que usar todo o número, 240. Então vamos pensar. Se 3 vezes 3 é 9, então 3 vezes 30 é 90. Se 3 vezes 6 é 18, então 6 vezes 30 é 180. Se 3 vezes 7 é 21, né? 3 vezes 7 é 21, então
7 vezes 30, ou 30 vezes 7, é 210. Se 3 vezes 8 é 24, então 30 vezes 8 é 240. Não é isso? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 3, 24. Muito bem. Está achando essa resposta? Temos que pintar 8. Aqui em romance, que é os 240. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora o conto. Conto 150. 150 dividido para 30. 15 é pouco, então tem que usar o número todo. 150. Tá fácil, não tá? Porque, ó, 3 vezes 5 é 15. Então, 5 vezes 30 é 150. São 5. 5 vezes 0, 0. E 5 vezes 3, 15. Achamos nossa resposta. Vamos pintar 5 livrinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E 270, que são as crônicas, dividido para 30. 27 para 30 não dá, mas 27 para 3 dá, que dá 9. Então, vai ser 30 vezes 9, 270. A resposta é 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Concluímos o nosso gráfico e encerramos a questão 3. Por quê? Letra B fala o seguinte: escreva uma pergunta envolvendo as informações do gráfico. Em seguida, troque de livro com o colega. Não tem como você trocar de livro, mas a pergunta você vai fazer. Você vai criar uma pergunta que tem a ver com essa tabela e com esse gráfico e você consiga responder com esse gráfico. Por exemplo, quantos livros de romance foram lidos ou emprestados a menos que livros de fábula? Né? É uma pergunta que tem a ver com gráfico. Ok? Então faça a sua pergunta, anote aí, o seu colega vai responder quando a gente voltar, tá bem? Dá outra pausa, respira, bebe água, vai no banheiro, faz um lanchinho, alguma coisa e daqui a pouco você volta para a terceira parte da aula, tá bom? Te vejo daqui a pouco.